tarde, pessoal! Para quem não me conhece, sou a Diana Barbosa de Loucena, mais uma vez aqui com vocês e hoje trazendo dicas sobre redação. Redação vai ser uma parte muito importante do concurso de vocês, aí para quem vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não é tão importante quanto o concurso anterior, mas ainda assim é muito importante. Então vai valer 40 pontos e 40 pontos são muitos pontos, então assim, se você não assistiu o meu vídeo anterior ainda falando sobre legislação, lá eu expliquei como que vai ser a prova, expliquei várias coisas, então aqui nesse vídeo eu vou falar mais sobre redação mesmo. Para quem não me conhece, eu fui aprovada no concurso da Polícia Militar que teve a prova lá em fevereiro de 2017. O concurso abriu as inscrições em 2016 e eu passei pelo TAF e quando cheguei na fase do teste de saúde eu fui reprovada por ter pólipos no nariz. É uma adenoide um pouquinho mais agravada, então para quem vai fazer o TAF, né, se preocupe com isso, porque como eu disse nos vídeos anteriores, é um processo muito rápido. Então, redação. O que é mais importante na redação? Você tem que ter citações, você tem que citar a lei. Então você vai citar o artigo 5º da Constituição para a sua prova. Em nome de Jesus, eu creio que você vai estudar. Então você vai aprender muitas coisas. E o artigo 5º da Constituição, ele é tão legal que ele cabe para qualquer tipo de redação. Faça um teste. Faça 10 redações com temas diferentes e coloque algum artigo, alguma coisa do artigo 5º da Constituição. Você vai ver que esse artigo 5º, que é gigante, ele cabe para qualquer situação, para qualquer tipo de, se não para qualquer, mas para a maioria dos tipos de redação. Outra coisa muito importante que você tem que se atentar na redação, ele tem que ter várias conjunções. Então, o que são conjunções? Conjunções aditivas, por exemplo, e, nem, não só, mas também, são essas palavras. As conjunções adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, as conclusivas. Então, para você iniciar uma conclusão, você tem que ter uma conjunção conclusiva. Portanto, logo, pois, por conseguinte, por isso, assim. Ou então você também pode usar uma conjunção explicativa. Por quê? Por causa disso, por quanto, o que. Tem também as conjunções subordinativas adverbiais, que são aquelas causais. Então, o que indicam causa? Por causa disso, porque, o porquê separado, sem acento, ou porque junto, sem acento, eles são conjunções causais, tá bom? As conjunções concessivas, ainda que, apesar de que, embora, posto que, mesmo que, quando, mesmo, quanto, nem que, se bem que, ainda quando, sem que. Então são conjunções concessivas. Embora isso aconteça, deve ser feito isso, isso e isso. Então você tem que usar esses termos na sua redação. Tem as conjunções condicionais, que é a se, caso, salvo se, contanto que, uma vez que, desde que, exceto se, a não ser que, a menos que. Tem as consecutivas, que são que, tal, tanto, de modo que, de maneira que, de sorte que, de forma que, de tal forma que, e assim por diante. E tem as conjunções finais e proporcionais. As finais que são para finalidade, a fim de que, a proporção que, ao passo que, quanto maior que, a medida que. Desculpa, essas que eu acabei de falar aí são proporcionais. As de finalidade são para que, a fim de que, porque. Então, o para, você tem que. Ele pode usar, mas é mais difícil, é mais raro. Mas assim, se você trocar o para, mas a fim de que,
nossa, vai ficar perfeito. É uma conjunção, é um conhecimento a mais que você agregou na sua redação. Tem também as conjunções temporais, que são quando, antes que, depois que, então tem várias conjunções. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês baixarem uma folha com várias conjunções que vocês poderão utilizar na redação de vocês. E hoje eu quero ler a redação do Paulo Henrique. Antes de mais nada, eu quero parabenizá-lo, porque ele conseguiu 44 pontos. Eu amei a redação dele. Parabéns aí, Paulo Henrique. Ele fez 44 pontos na última redação do concurso da Polícia Militar, no último que teve. Parabéns, ele citou a Constituição, ele citou reportagem, ele usou várias conjunções, ele usou as acentuações adequadas, quando tinha crase ele colocou crase, então assim, a redação dele ficou um pouquinho repetitiva, mas ele atingiu assim muitos pontos usando a forma adequada do português, usando citações, conjunções. Então, essa é a dica para vocês que vão fazer a redação. Não deixe de usar, coloque na cabeça de vocês que é obrigatório vocês citarem alguma lei. Se vocês quiserem atingir uma pontuação legal, é obrigatório você utilizar conjunções, tá bom? Então vamos lá para a redação dele, eu vou pegar aqui para a gente ler, e eu achei bem legal essa redação. O tema foi: em nome da segurança da população, os governos devem interceptar trocas de mensagens eletrônicas pessoais. Esse foi o tema que a Vunesp deu. Ele deu uns textos de apoio. E, gente, pelo amor de Deus, não cite o texto de apoio da seguinte forma: segundo os textos, não cite. Se você quer citar alguma coisa, cita a lei, não cite os textos de apoio. Vocês podem colocar, às vezes, uma informação, por exemplo, do IBGE que está no teste de apoio, se tiver esse tipo de informação, mas citando que você viu aquilo lá e não que você tirou do texto, porque aqueles que citam que tirou a informação dos textos de apoio, eles perdem muito ponto, se não zeram, tá bom? Então não utilize, pelo amor de Deus. A sua redação, ela tem que ter um mínimo de linhas e tem um máximo também. Você não pode passar do espaço estipulado para a sua redação. Se eu não me engano, são no mínimo 7 linhas, mas dá uma conferida no seu edital. Mas, gente, uma redação boa, ela tem que ter no mínimo assim, 15 linhas, tá bom? Ela tem que ter no mínimo 4 parágrafos, tá? Para vocês conseguirem uma pontuação legal. Então vamos para a redação do Paulo Henrique, que tirou uma nota maravilhosa. Parabéns de novo. Ele escreveu da seguinte forma: de acordo com a Constituição de 1988, é vedado a interceptação telefônica e de mensagens, salvo mediante ordem judicial. Entretanto, vê-se vários crimes e atentados terroristas sendo planejados através de mensagens eletrônicas de aplicativos como o WhatsApp. Com isso, coloca-se em questão a privacidade dos usuários e a importância estatal sobre as mensagens em prol à população. Esse foi o primeiro parágrafo. Essa é a introdução dele. Então, pelo que eu entendo da introdução dele, é que ele poderia falar nos próximos parágrafos sobre alguma dessas coisas que ele citou na introdução. Ele citou a Constituição, ele citou aplicativos do WhatsApp, ele citou a questão da privacidade dos usuários e ele também citou a importância estatal sobre as mensagens em prol à população. Então, nos próximos parágrafos, ele poderia falar sobre qualquer um desses temas. Vê como a introdução ela engloba tudo que você vai falar nos próximos parágrafos. Então, o segundo parágrafo dele, ele escreveu: primeiramente, todo cidadão tem direito à privacidade, sendo um direito assegurado pela Constituição. Assim, as mensagens pessoais trocadas diariamente, ao serem interceptadas, podem comprometer o cidadão, pois sem fins ilícitos nas mensagens, acabam ficando expostos à zombaria e até bullying nas redes sociais, com a exposição de fotos, conversas e vídeos pessoais.
o terceiro parágrafo dele. Ademais, são importantes o controle e a interceptação do governo sobre as mensagens. Nota-se essa importância nos casos de corrupção que o Brasil vem enfrentando, pois sem essa interceptação retardaria o avanço nas investigações e prisões. Vale-se ressaltar também que com a onda do terrorismo no Oriente Médio e na Europa, o rompimento de mensagens torna-se fundamental para o combate e prevenção de futuros ataques. Gente, demais! Ele citou duas coisas que passam nos jornais. O terrorismo no Oriente Médio e na Europa, e ele também citou a corrupção que o Brasil vem enfrentando. Lava Jato, saiu até o filme, gente, isso é importante. Ele demonstrou nessa redação que ele tem mais conhecimento do que simplesmente ficar enrolando. Ele tem conhecimento da Constituição, ele tem conhecimento do que está passando no jornal, da atualidade, do terrorismo, da corrupção que o Brasil vem enfrentando. Então, isso é importante. Você tem que demonstrar para a pessoa que vai ler sua redação que você tem muito conhecimento. Por mais que você não tenha, mas você tem que citar coisas que você viu no jornal, que você viu na revista. Isso é fundamental para você ganhar pontos na redação da VUNESP. Então a gente vai pro quarto parágrafo, que ele disse: portanto, a conjunção de conclusão. Portanto, fica claro que, para a segurança da população, é necessário que o Estado mantenha um controle sobre as mensagens de pessoas suspeitas de atos ilícitos, para que o cidadão de bem não seja exposto. Sendo assim, é importante o apoio da população nas investigações quando forem requisitadas, para que as mensagens violadas pelo governo sirvam de combate à corrupção, ao terrorismo e qualquer ato ilícito, para que o bem coletivo se torne primazia ao privado. Gente, muito interessante. Então ele utilizou a conjunção, ele resumiu, que é para isso que serve a conclusão. Então ele reforçou terrorismo, ato ilícito, que a população ela tem sim que apoiar a investigação, e ele frisou bem que é mais nos casos ilícitos, tá? Então não é por qualquer besteirinha que o governo tem que sair vendo as mensagens de WhatsApp da população, mas sim nos casos ilícitos. Então eu gostei muito, vou falar de novo, dessa redação, porque ele colocou o que é fundamental. Você tem que citar uma lei, você tem que citar coisas da atualidade, reportagens que você viu, e você viu, não precisa falar segundo William Bonner, não sei nem se esse ainda que tá fazendo jornal, ou segundo Fantástico, não, você tem que citar o que aconteceu. O Brasil vem enfrentando isso, o Brasil vem acontecendo isso, vem acontecendo isso não sei aonde. Então você tem que citar coisas que você já ouviu no jornal. E você tem que usar as conjunções. Então desde o início ele usa conjunções. No primeiro ele usou de acordo, fora as conjunções do meio do texto, eu vou falar só os do começo. No segundo ele usou primeiramente, no terceiro ele usou ademais, no quarto parágrafo ele usou portanto, então ele usou no mínimo 4 conjunções, mas no meio do texto você percebe que tem mais conjunções. E ele foi um pouquinho além, ele usou uma palavra do dicionário que geralmente as pessoas não utilizam, então ele usou no finalzinho, para que o bem coletivo se torne primazia ao privado. Então ele usou alguma coisa que ele viu no dicionário, e isso também é muito importante. Essa redação, ela agregou muito conhecimento, ela mostrou que ele não estava falando besteira, que ele falou coisas que ele realmente conhece, que ele viu, e essa é a função da redação. Então, provavelmente ele foi descontado alguns pontos por erro de português, né? Então, mas a montagem da redação dele, na minha opinião, está perfeita, tá, gente? Então, sigam esse exemplo. Tem também uns vídeos anteriores de
de redação minha. Não deixe de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal para você receber as próximas dicas. Até mais e sucesso nos seus estudos!